ao OCCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, que é transmitido diretamente do 12º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. O objetivo aqui é explorar as últimas tendências e novidades relacionadas à oncologia. O meu nome é Carla Chaves e eu vou ser a mediadora de todas essas conversas durante o evento. E agora eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Guilherme Novita, a doutora Elisa Mascarenhas e o Dr. Gessé Lopes da Silva, para a gente falar mais sobre os avanços e as últimas novidades relacionadas ao câncer de mama. Então eu já começo com o Dr. Guilherme Novita. O senhor é cirurgião, o que a gente pode destacar e o que deve ser destacado aqui no Congresso relacionado ao tratamento do câncer de mama e a necessidade de cirurgia, por exemplo? Para eu falar de novidade, eu vou voltar no tempo e vou falar de 1894. Por quê? Porque lá foi criada a primeira cirurgia efetiva contra o câncer de mama, que foi aquela mastectomia radical. Nenhuma cirurgia de lá para cá ultrapassou esse benefício da mastectomia radical. O que a gente mudou nesses últimos 130 anos? A gente começou a perceber que a gente pode individualizar tratamento e fazer menos tratamento. Hoje tem uma realidade, graças aos colegas oncologistas, que é o seguinte: a paciente vive após o câncer de mama e vive muitos anos. E às vezes o tratamento que a gente faz cria sequelas que torna essa vida dela muito difícil. Então, todas as pesquisas cirúrgicas nos últimos anos têm sido no caminho de diminuir a agressão. Antes era assim, o princípio do maior tratamento possível. Putz, dá para tirar costela? Ah, não. Dá para tirar umas duas. E se tirar 5? Daí a paciente morre, então eu não tiro. Então era meio limite, era o que a paciente aguentava. Hoje não. Hoje o princípio é o mínimo necessário. Então estão surgindo pesquisas mundo afora, que é uma demanda assim, será que eu posso substituir a cirurgia por uma crioablação? Por uma biópsia ampliada que tire a lesão por uma agulha? Será que eu posso, em alguns casos, não operar pacientes que tiveram resposta completa à quimioterapia? Será que eu preciso mexer na axila de todas as pacientes? E uma outra coisa que tem avançado muito é a questão da reparação. Então, assim, antes você não falava de reparação de sistema linfático, você não falava tanto de reconstrução mamária. E hoje, você não fazer uma reconstrução mamária é um absurdo. Então, as coisas estão nesse sentido. Não apareceu nada novo no sentido de, olha, tem uma cirurgia mais, mas tem procedimentos menos agressivos sendo testados. Pensando na qualidade de vida do paciente sempre, né? Sim, esse é o foco que cada vez mais a gente vê. Eu vi uma vez um professor falar isso, ele falou assim, outro dia eu fui num congresso e a gente estava discutindo risco de efeitos colaterais de insuficiência cardíaca depois de 30 anos de um tratamento. Ele falava, pô, na minha época não existia 30 anos e hoje existe. Então eu devolvo para a sociedade uma mulher que quer continuar tendo vida sexual, amorosa, quer continuar trabalhando. Se olhando no espelho e se achando bonita. Quer ter filho, quer ter uma identidade feminina, uma parte estética preservada, não quer ter braço inchado, não quer ter sensibilidade perdida. Então, como cirurgião, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, cada vez mais. E esse é um sentido das coisas que a gente vai estar fazendo também. Uma outra coisa que o cirurgião tem é o seguinte, antes, isso daí começou lá atrás, antes era assim, existiam congressos de oncologistas e congresso de cirurgiões, que eram os mastologistas. Porque o tumor que era operável não ia para o tratamento oncológico. O Bonadonna e o Veronese fizeram isso na década de 70. Juntar, falaram, olha, nós vamos fazer cirurgia e quimioterapia. E viram um benefício. Hoje, o que o cirurgião participa? E é muito importante. A gente tem que coordenar o nosso tratamento com oncologia. Por quê? Porque tem situações, isso daí é muito individualizado, mas tem situações que o tratamento deve começar por cirurgia, tem situações que deve começar por medicação, por quimioterapia. E às vezes, qual é a melhor forma de começar? Qual é a melhor forma de avaliar? Eu preciso fazer ressonância? Eu preciso fazer só mamografia, o exame físico?
Como é que eu seleciono alguém que vai para uma neoadjuvância? Então, são aspectos que, cada vez mais integrados, uma multidisciplinaridade para a gente ter a melhor sequência de atendimento, proporcionando eficácia no tratamento e qualidade de vida após o tratamento. Eu acredito que multiplicidade é a palavra-chave, né? O que os senhores vinham falando muito, cada vez mais todas as áreas do tratamento precisam e estão integradas, não é isso? Sem dúvida. Esse cuidado coordenado entre a equipe médica, o oncologista clínico, o mastologista, radio-oncologista, o patologista, as outras equipes, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, o dentista, tudo isso agrega muito valor, melhora a qualidade de vida dos pacientes. E essa é uma tônica que a gente deve trazer para a mesa. A gente quer curar pacientes, mas a gente quer pacientes com qualidade de vida. Depois que passa a fase mais intensa do tratamento, como o Guilherme muito bem comentou, alguns sintomas tardios podem prevalecer. Isso é muito ruim, é muito triste. A gente precisa, então, identificá-los e mitigar esses sintomas. Então, na linha de cuidado, a multidisciplinaridade é fundamental. Não tem outra palavra, é fundamental. Então, doutor Gessé, eu imagino que até a prática vem mudando por conta disso nos últimos anos, né? Exatamente. O paciente, ele não é mais de um médico só, como a Elisa bem mencionou e o Novita trouxe isso aqui para a roda da nossa conversa. Até porque o câncer de mama, o tratamento ele é multimodal. Então, eu costumo dizer para minhas pacientes, é como se fosse um jogo de xadrez em que determinadas peças devem ser movimentadas, sequenciadas e de uma maneira cadenciada, de uma forma que possa otimizar os desfechos para o paciente. Então, o objetivo final é o desfecho. E hoje em dia não se fala só em desfecho sobre vida, como a Elisa bem mencionou, a gente pensa muito no sobrevivente, na sobrevivência com qualidade de vida e com muita dignidade. Então, se a gente coloca a cirurgia primeiro, ou se fazemos algum tratamento sistêmico antes, determinar se vamos ou não ter que fazer uma cirurgia mais radical de axila, ou se vamos poder fazer uma cirurgia menos radical, omissão ou não de radioterapia. Então, tudo isso passa... É o que a gente chama de discussão multidisciplinar em board, né? E é o que eu acredito que seria um mundo ideal, paciente com diagnóstico de câncer de mama. Obviamente vem toda uma discussão de diagnóstico precoce, a questão do screening, acesso à biópsia em tempo oportuno e, enfim, passando por isso, para mim, é um sonho de consumo. Toda paciente diagnosticada passar por um board. Você está inserido no Cancer Center de saúde feminina, onde você possa sentar numa mesa, ter a opinião do radiologista, do mastologista, do oncologista nesse cenário. A oncologia, diferente da masto, a masto eles vêm numa velocidade muito interessante de oferecer tratamentos menos agressivos, menos com risco de sequelas para as pacientes e garantindo o mesmo desfecho. A oncologia, de certo modo, em algumas vertentes, a gente vem escalonando, não é, Elisa, esse tratamento, justamente por conta do maior conhecimento do perfil molecular dos tumores, tanto o perfil germinativo, que a gente já tem estudos aí muito bem consolidados, como a gente escalona a adjuvância com a inclusão de diminuidor de PARP através do Olimpiar. Também a gente tem agora a inclusão da imunoterapia na neoadjuvância, isso vem a mudar completamente paradigmas. A gente tem dados recentes do Keynote 522 mostrando aumento de sobrevida global com a adição de imunoterapia ao esquema padrão de quimioterapia neoadjuvante nesse cenário. Então, e a gente tem a oportunidade de discutir tudo isso no Congresso. Eu vejo a grade de oncologia mamária desse Congresso como uma grade muito abrangente. A gente vai... A gente vem consolidar todo o conhecimento adquirido das novas pesquisas nos principais congressos mundiais. Então, o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é o ASCO, o Congresso Europeu de Oncologia Clínica, que é o ESMO, o maior congresso de câncer de mama do mundo, que ocorre em San Antonio, no Texas. Quando é o momento do Congresso de Oncoclínicas, a gente vem juntar todas essas informações, debater em conjunto para oferecer o melhor desfecho para a paciente. Dentro de todos esses highlights que tivemos nos outros congressos, tem algum outro que você destaca que com certeza vai virar assunto de debate aqui no Congresso?
Sem dúvida, só fortalecendo o que já você falou, para o subtipo de câncer de mama triplo negativo, que a gente já usa o protocolo do estudo Keynote 522, que é a adição da imunoterapia à quimioterapia, aumenta a taxa de resposta, aumenta a sobrevida livre de doença, e agora com o endpoint mais nobre da oncologia também veio positivo, que é o ganho de sobrevida global. Então a gente cura mais pacientes. Isso é fundamental. Um outro estudo também bastante interessante, apresentado semana passada em Barcelona, no Congresso Europeu, é um estudo que se chama DESTINY-Breast12. É um estudo que avaliou um anticorpo-droga conjugado, que é o trastuzumab deruxtecan, já amplamente usado na nossa rotina, tanto para um subtipo de câncer que é o HER2 positivo e o HER2 low. No DESTINY-Breast12, a gente sabe que a paciente que é HER2 positiva, 50% delas evoluem com metástase cerebral ao longo da jornada da doença. E é um cenário muito ruim, muito hostil, prognóstico reservado metástase cerebral. A maioria dos quimioterápicos que nós temos não penetram bem em barreira hematoencefálica. E esse anticorpo-droga conjugado, o trastuzumab deruxtecan, no DESTINY-Breast12, mostrou que é altamente ativo e tem uma atividade alta intracraniana, tanto em metástases estáveis, previamente tratadas, quanto em metástases cerebrais ativas, metástases em progressão. Então, isso muda o panorama. Muitas vezes a gente pode postergar a radioterapia, que é um tratamento tóxico, com declínio neurocognitivo associado, enquanto essa nova estratégia atinge bem meta cerebral. Exatamente. A grande situação é que para esse cenário que era desolador, e costumo dizer que é um balaio de gato, né? A gente tem pacientes com metástase tratada, pacientes com metástases não tratadas, tem aquele cenário que são pacientes com doença intracraniana, tem o cenário de pacientes com disseminação leptomeninge. Então, é uma população muito heterogênea, mas, por outro lado, a gente sempre considerou assim como um cenário desolador do ponto de vista prognóstico. E sempre tivemos poucos estudos pequenos, muitas vezes retrospectivos para esse cenário, mostrando a atividade intracraniana dessa droga. E, realmente, agora a gente tem um dado mais robusto, um dado prospectivo, um dado onde você tem análise de desfechos intracranianos específicos, tanto de sobrevida livre de progressão, quanto também de resposta objetiva. Então, foi um estudo muito, de certa forma, calorosamente recebido, e a gente aguarda até que seja uma droga que ela vai galgando aí nos próximos estudos dos Destinies para alcançar o pódio de primeira linha, né, Elisa? E só a discussão é em relação mesmo, que a gente volta a dizer, a dos biomarcadores, porque, de certa forma, ela é uma droga que veio a modificar completamente a nossa visão de subtipagem de câncer de mama, que a gente antes considerava algo como quase que um dogma, usar a imunistoquímica para definição de resposta anti-HER2 para pacientes com câncer de mama. Hoje em dia, a gente meio que quebrou isso. Então, os estudos do Destiny, o DB04 e agora o 12, eles vieram a mostrar que aqueles pacientes, até os baixos expressores, têm resposta. Então, essa droga ela ganha muito terreno com isso. É o que a gente costuma também trazer muito para a discussão, é que o nosso grande desafio agora é encontrar um surrogate de biomarcador que seja uma dosagem, mensuração objetiva, uma mensuração até contínua mesmo, para a gente justamente identificar os não respondedores. É uma droga ótima, uma droga que vem a mudar a conduta, mas que, de certa forma, vem a trazer também um incremento de toxicidade financeira para o sistema, e a gente precisa de identificar quem não responde também. E aí, trazendo para o dia a dia, o que acontece com o paciente nesse tipo de caso? Como é que muda o tratamento dele? De que forma muda a evolução? Por que é tão animador essas novas pesquisas, esses novos resultados? O fato da gente poder prescindir da radioterapia é um ganho relevante para o paciente. Como eu disse, a radioterapia tem uma toxicidade inerente, que é o declínio neurocognitivo. Então, pacientes que a gente tem a perspectiva que vivam muito podem ter prejuízo do ponto de vista neurológico. Então, poupando o paciente de radioterapia e oferecendo o tratamento sistêmico que trata crânio e as doenças extracranianas é muito interessante. Tem um dado que é interessante. Eu, como cirurgião, eu falo mais de observador do que de alguém que é um participante. Por isso que eu aproveito aqui até para vocês dois me darem uma opinião.
O Gessé falou uma coisa importante, que é a questão do escalonamento, né? Então você tem um descalonamento da cirurgia. Está começando a se falar em descalonamento na rádio. Só que as medicações só se escalonam. E isso deve-se um pouco de culpa, por quê? Porque os grandes estudos que mudaram a conduta são estudos que geralmente compararam o padrão com o padrão mais aquela medicação. E daí, quando essa medicação dá certo, isso passa a ser o padrão e a nova droga, porque ninguém tem coragem de tirar, às vezes, um tratamento. É muito difícil, você começa geralmente com estudos muito limitados para isso. Os estudos do deruxtecan são interessantes porque, assim, ele compara com o padrão ouro. É uma coisa versus a outra e com resultado superior. A minha impressão desse estudo é que as pessoas que já tinham tido esse estudo em fase 1 e fase 2, principalmente em fase 2, já tinham observado o poder dessa molécula e falaram, não, vamos fazer direto porque a gente vai mostrar um benefício. Que não é todo mundo que faria. Muita gente faria, tipo, vamos associar isto àquilo. Então, é uma medicação interessante até para uma troca. Agora, a toxicidade financeira é um assunto que está se discutindo hoje no mundo inteiro. Porque, além do escalonamento de medicações, os custos estão surreais. Vou dar um exemplo. A farmacêutica estipula valor de um remédio baseado no que a população vai pagar. Não enquanto você gastou para promover esse remédio. Surgiu o ano passado, já está à venda nos Estados Unidos e na Europa, uma medicação não hormonal para climatério, para ondas de calor. Está em vias de aprovação no Brasil. Nos Estados Unidos, o tratamento de 30 dias, $500. Na Europa, o tratamento de 30 dias, $80, o mesmo remédio. Por quê? Porque eles sabem que se eles colocarem algo de €500 na população europeia, que tem um aspecto de vida diferente, etc., não vai vender. E nos Estados Unidos? Alguém fez uma mágica e descobriu que até 500 vai. Se fosse 550, não ia. Então, assim, e isso é assustador, porque é óbvio que a indústria tem que ter o lucro, senão ela não vai continuar investindo. Mas, assim, está chegando o momento daquela discussão de assim, nós vamos quebrar o sistema. E se o sistema quebrar, ninguém vai conseguir mais vender nada. Então, assim, os Estados Unidos têm falado disso, que gasta na casa do $1 trilhão em saúde, está falando em custo, em toxicidade financeira. E esse é um ponto que, para a gente, como empresa de oncologia, cada vez mais a gente tem discutido, porque a fonte pagadora do sistema de saúde brasileiro, privado, é uma só. É o paciente que paga o convênio, que quer tudo, mas não quer pagar muito. Então o dinheiro acaba. Então a gente tem que entrar isso na discussão. Acho que isso que o Gessé falou é bem importante, bem importante. E a gente não é treinado para isso, né, Novita? A gente não tem essa transparência de abordar a toxicidade financeira com o paciente. Não, e quer ver um negócio que a gente fica desesperado? É assim, se você trabalha no SUS, por exemplo, eu já trabalhei. No SUS, você sabe que existem coisas melhores, mas isso ainda não foi aprovado na tabela do SUS. E daí você fica numa situação que muitas pessoas não aguentam. Falam, peraí, eu não aguento. Eu não consigo saber que tem uma medicação de última linha que vai salvar a vida dessa paciente com meta cerebral, eu não estou podendo fazer isso para ela. Porque a gente é a linha de frente, né? Então isso é muito ruim. A gente fica muito angustiado como profissional de saúde. Quando a gente fala de toxicidade financeira, eu acho essa temática sensacional, a gente tem que lembrar que não são só custos diretos relacionados ao médico e ao tratamento. O paciente às vezes paga eventualmente um exame fora do convênio, uma consulta multidisciplinar particular. Tem que incutir nisso os custos indiretos também. O paciente, câncer de mama, que interrompe trabalho, ela está impossibilitada de trabalhar, ela perde produtividade. Hoje, mais de 50% das famílias, o esteio financeiro é a mulher.
Então, imagina o impacto financeiro. Então, lembrar que além dos custos médicos diretos, tem todo esse custo que a gente muitas vezes não aborda. Tem estudos de farmacoeconomia que mostram isso. Você devolver uma pessoa para o mercado de trabalho, essa pessoa continua produzindo, pagando imposto, e isso vai gerar para o Estado, pagador daquele remédio, mais recursos a longo prazo do que ele gastou. Só que, o que acontece no Brasil e na maioria dos países? As pessoas pensam no curto prazo. Curto prazo eu tenho que terminar meu governo no azul. Então vamos economizar. Depois é um outro problema. E é uma loucura isso quando a gente pensa. Mas é o que acontece. Bom, e só para a gente então terminar com uma notícia boa, né, depois de levantar esse ponto que é importantíssimo, que enfim, existe ainda todo um trabalho a ser feito para a gente começar a ver uma luz no fim do túnel, mas eu queria que a senhora falasse sobre a pesquisa relacionada à atividade física e o quanto isso traz qualidade de vida para a mulher durante o tratamento, né? Peraí, mas eu sou preguiçoso. Você falou que era uma notícia boa. Mas é boa. Eu vou ter que começar a fazer exercício agora. Não. Todo mundo, né? Qualidade de vida. Muito debatemos sobre a importância da atividade física no contexto oncológico. Não é de hoje, os estudos de longa data já demonstram benefício da prática de atividade física regular durante e após o tratamento. Agora, novamente na ESMO, pelo menos 2 ou 3 estudos foram apresentados discutindo a importância de atividade física durante a fase mais intensa do tratamento, melhorando muitos desfechos de qualidade de vida da paciente. Então, eu melhoro qualidade de vida, aumento sobrevida. Então, aumento quantidade de vida para essa paciente com a prática de atividade física regular. Pela Organização Mundial da Saúde, o que é prática de atividade física regular? Pelo menos 150 minutos de atividade de moderada intensidade por semana ou 75 minutos de atividade intensa por semana, que eu tenho certeza que o Novita faz. Mas então vem fortalecer cada vez mais, a gente encorajar as nossas pacientes a adotarem na rotina a atividade física regular. Melhora a fadiga, melhora o humor, melhora sono, regulariza peso, glicemia, colesterol, então os ganhos são múltiplos. Vai diminuir desfecho oncológico a médio e longo prazo. Essa questão da obesidade ela é realmente muito debatida em 2 focos assim, de conceitos, né? A obesidade, além de aumentar risco cardiovascular, encurta a sobrevida, obviamente todo mundo sabe, mas tem uma situação de estado hiperinflamatório, que a obesidade realmente desloca o paciente. Então, do ponto de vista molecular, aumenta tanto o risco, fator de risco para o câncer, como também a questão de farmacocinética das drogas e toda uma outra situação. Então, além de melhorar o bem-estar, o exercício físico, por controlar o peso, tem todo esse impacto positivo aí na jornada do paciente ao longo do câncer de mama. Então, essa atividade física sempre, né? Muito obrigada, doutores, por essa conversa riquíssima. Eu tenho certeza que é apenas o início, porque o congresso está só começando. E para você que está acompanhando a gente, o nosso próximo OCCast é sobre os avanços no tratamento do câncer gastrointestinal. Eu espero você. Até lá.